Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e nesse trabalho que eu intitulei Qual é a melhor crença?, que será feito em duas partes, nós vamos estudar o que é uma crença, as crenças nocivas, nessa primeira parte, e na segunda parte do nosso trabalho, no próximo vídeo, nós vamos estudar as crenças que libertam. Para começarmos então, vamos definir o conceito de crença. Para termos desse nosso trabalho aqui, nós podemos definir uma crença como sendo cada elemento ou parte constituinte de um sistema teológico, ou seja, nesse sentido, o conjunto das várias crenças formaria uma religião, formaria um sistema religioso, quer seja do Ocidente ou do Oriente. Numa outra significação um pouco mais profunda, que vai nos servir de uma forma bem mais ampla, nós poderíamos dizer que uma crença é uma convicção, é uma confiança em algo ou em algumas pessoas, que essa convicção ela não é baseada em fatos ou em pesquisas, ou se é baseada é apenas parcialmente, porque senão seria uma certeza. Ou também pode ser simplesmente algo, uma opinião minha, um conceito que eu tenho cristalizado dentro de mim, muitas vezes sem nenhum fundamento, muitas vezes sem um argumento mais convincente ou mais profundo. Vista essa questão da definição, agora nós vamos passar para uma outra fase do nosso vídeo. Nessa fase, nós vamos abordar agora a questão dos tipos de crença. Quais são os tipos de crença de forma geral? Nós temos as crenças religiosas, políticas, que também o conceito de crença desde já não está limitado ao conceito de religião, portanto, uma crença pode ser apenas política, pode ser inclusive materialista e sem precisar necessariamente estar presa a um sistema teológico. E nós vamos também estudar qual a relação entre a crença com a religião dogmática, com a relação dessas crenças que nós possuímos, independente da religião ou não, com alguns conhecimentos que as escolas psicológicas nos trazem e também em relação ao espiritismo. Comecemos então pelas crenças familiares e as crenças que eu chamo aqui de macrosociais. É bem verdade que a influência dos pais ou dos cuidadores é a maior influência que nós podemos ter nos primeiros anos de nossas vidas. Muitas vezes nós até levamos essas influências que nós tivemos nessa primeira fase da nossa infância para todo o resto da vida. Muitas vezes até cristalizamos conceitos, cristalizamos crenças que nem sempre são salutares, podem ser também nocivas, e muitas vezes nós as cultivamos por uma vida inteira. Então a influência dos pais ela é muito grande, o jeito de ser dos nossos pais ou daquelas pessoas que nos cuidaram, que podem não ser necessariamente os nossos pais, mas ela é muito marcante, muitas vezes até decisiva para a nossa vida, por uma vida inteira, por uma encarnação inteira. Nós temos também as crenças que eu chamo de macrosociais, né? São aquelas que a gente aprende na sociedade como um todo, no nosso ambiente profissional, são aquelas chamadas superstições, né? Que não tem nenhum fundamento lógico, muitas vezes, aliás, quase nunca tem um fundamento lógico, né? E hoje em dia, até muito em voga, o assunto as fake news, né? Pelas redes sociais, muitas vezes são implantadas mentiras, muitas vezes até com determinados elementos de verdade ali para que se forme um verniz de veracidade, mas ditas de forma muitas vezes enriquecida com alguns elementos verdadeiros. Essas mentiras elas vão passando como se fosse verdade e nada mais marcante do que aquele ditado que nós temos aí, né? Aquele ditado popular que quando uma mentira
é contada 100, 10 ou 100 vezes, ela se transforma em verdade. E nada mais certo do que isso em relação a essas fake news de origem muitas vezes política, quase sempre, mas também que pode ser de cunho religioso, ou para difamar a figura de uma pessoa física mesmo, ou jurídica também. Bom, visto essa questão das crenças familiares e macrosociais, nós temos também as nossas crenças individuais. São aquelas que a gente aprende com a família, são aquelas que, é claro, nós aprendemos no ambiente macrosocial, mas são aquelas que nós cultivamos de acordo com a nossa própria experiência evolutiva. É a nossa forma de receber essas, entre aspas, né, essas verdades coletivas, essas crenças, né, que são geradas a partir do coletivo. É a nossa forma individual de lidar com essa crença. Diga-se de passagem, muitas vezes dentro de uma própria religião, pessoas que preferem a mesma religião, elas têm opiniões contrárias a respeito de alguns pontos dessas doutrinas, o que é muito natural. Muitas vezes são opiniões baseadas em argumentos, baseadas em fatos ou baseadas numa lógica mais apurada, mas muitas vezes são só opiniões baseadas em preconceitos, né? Porque o preconceito é um elemento muito formador de crença nociva, de opiniões nocivas também, né? Então nós vemos aí que, baseado nessa experiência individual, que pode ser dessa vida ou da outra, ou de outras vidas, né? Porque todos nós já tivemos várias experiências encarnatórias e trazemos vários valores culturais, religiosos, morais, etc., muitas vezes até que predominam na nossa atual personalidade. Então essa influência de outras vidas também pode ser muito decisiva, né, no processo educacional nos nossos primeiros anos de vida, caso não tenhamos um sustentáculo moral de acordo com as necessidades que nós trazemos na encarnação atual. Então o grande problema dessas nossas verdades particulares é nós tornarmos isso uma verdade absoluta, que nós achamos boa para nós e achamos que tem que ser boa para todo mundo. E por aí a gente já vai vendo que isso se transforma, então, numa crença nociva, numa crença de imposição, numa crença de, muitas vezes, fundamentalismo, de fanatismo político ou religioso, de disputa, né, de competição doentia. E a partir desse momento, então, a gente começa a refletir a respeito de questões teóricas que são muito interessantes para nós, né? Que é, por exemplo, o diálogo que Allan Kardec fez entre fé religiosa e fé raciocinada de acordo com a doutrina espírita. Porque nós sabemos que as religiões dogmáticas, elas lidam, como o próprio nome já diz, com a palavra chamada dogma, ou seja, uma verdade que é estabelecida por convenção, por algumas pessoas influentes dentro de determinada escola religiosa, que tornam aquilo uma verdade absoluta, e isso varia muito de acordo com a influência cultural e moral da época, né? Tanto no Ocidente quanto no Oriente, logicamente, mas marcadamente no Ocidente, né? Com o dogmatismo cristão. Mas isso se transforma numa verdade inabalável que não pode ser questionada. Então Allan Kardec, o bom senso encarnado, como dizia Camille Flammarion, ele estabelece de uma forma brilhante a diferença entre essa fé, que não pode ser questionada, entre essa crença, essa confiança, essa convicção nesses princípios que foram impostos pela convenção de outras pessoas e não podem ser questionados por aqueles que acreditam neles, e a diferença desse processo, que Allan Kardec chamou de fé religiosa, e eu chamo de fé cega, e a diferença para a fé raciocinada proposta pela doutrina espírita, aquela que faz uso da razão. Para nós entendermos o que é essa fé raciocinada, nós vamos lá na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, né, no
na página chamada frontispício, né? Que palavra bonita, né? A apresentação, a frase apresentativa do livro, que diz o seguinte: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a fé, ela está unida à razão, né? Futuramente faremos um trabalho mais profundo sobre a fé, buscando a transcendência dessa definição, mas por hora nós vamos ter essa fé raciocinada como um sinônimo de certeza que nasce através da lógica, mas que também se une através da intuição. Porque nós sabemos que só a lógica e só a razão, ela não é o bastante para nós encontrarmos, né, esse inconsciente, todo esse oceano de informações e de sentimentos, de instintos que jazem dentro de nós, que dormitam dentro de nós. É necessário também que usemos a intuição. Então, a meu ver, pelo que pude estudar da doutrina espírita, a fé raciocinada, ela une esse equilíbrio entre razão e sentimento. Ela promove esse equilíbrio entre essas duas, por assim dizer, potências da alma. E a partir daí, então, nós começamos a terceira e última fase desse vídeo, que nós chamamos das crenças nocivas, ou crenças limitantes, como queiram, né? Existem várias formas delas serem chamadas, mas são aquelas crenças que, quando adotadas, elas acabam prejudicando a nossa vida cotidiana, né? O nosso andamento tanto no lado pessoal quanto profissional e quanto intrapessoal também, o nosso relacionamento consigo mesmos, né? Então essas crenças, elas são dadas como verdades absolutas e elas entravam o nosso processo de evolução no dia a dia. Comecemos a ver então um pouco dessas crenças que nós nutrimos, que são altamente nocivas para nós no nosso dia a dia. Nessa última fase do vídeo, eu estabeleci para nós a seguinte metodologia. Eu peguei algumas frases que eu acho mais recorrentes em relação a essas crenças nocivas, pelo que eu já pude pesquisar e ver no dia a dia, e selecionei algumas dessas frases que nos fazem refletir a respeito de alguns estados mórbidos da nossa alma e de alguns sentimentos muito nocivos, né? Estados mórbidos tais como a culpa, né? A vaidade, o orgulho, a indiferença, a preguiça e a procrastinação, né, que é o famoso empurrar com a barriga para deixarmos para depois o que pode ser feito agora. Então, dentro desse bloco, nós vamos trazer frases que denotam esses sentimentos nocivos da alma que muitas vezes estão escondidos ali no discurso e são difíceis de serem identificados. A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Então nós temos aí as seguintes frases, né, que denotam a preguiça e a procrastinação. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro para nada. Não tenho tempo para nada e não consigo me organizar. Não consigo aprender isso. Não sei como resolver esse problema. Sou muito velho para isso. Então nós vemos que são frases que denotam preguiça de pensar, preguiça de elaborar metas de estudo, de autoconhecimento, para que você conheça melhor as tuas limitações e também as tuas potencialidades. Continuemos então nessas frases aí relativas à preguiça, à procrastinação. Nós temos aí então, não sou bom o suficiente. Aí já começa um pouco da vitimização e da modéstia, né? Da falsa modéstia também. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos ou realizar meus sonhos.
Aí já entram crenças nocivas, né, relativas à culpa também, além da preguiça. São aquelas crenças que os nossos familiares, muitas vezes, sem querer, e muitas vezes até por querer mesmo, né, eles incutiram na nossa cabeça que nós não deveríamos dar um passo além do que a gente poderia fazer. É claro que a gente tem que saber nossas limitações do momento, nós temos que estudar para isso, nós temos que pensar e refletir a respeito dessas limitações, mas não ficarmos presos a elas, né? Vamos então continuar o nosso roteiro aqui de algumas frases que denotam essas crenças nocivas e limitantes em relação agora a um outro bloco de sentimentos. Vejamos. Eu não mereço sucesso ou coisas boas. Aí vem a presença de uma culpa, às vezes até inconsciente, né? Eu não mereço sucesso ou coisas boas, né? Sem trabalho duro não se consegue nada. Estou destinado a essa vida e a ser desse jeito porque essa é a situação da minha família e por isso é a minha. Aí nós temos, além da preguiça, além da procrastinação e além da culpa, nós temos ainda uma crença nociva que pulula até no movimento espírita, que é a falsa noção de karma. A gente pensa que karma é lei de talião e que se a gente nasceu daquele jeito, naquela família, e se a gente se casou com determinada pessoa, a gente tem que sofrer até o fim, tem que sofrer violências psicológicas ou até mesmo físicas, porque esse é o nosso karma. Essa ainda é uma crença muito nociva em nosso movimento espírita e de forma maquiada, de forma muitas vezes dissimulada, ainda permanece nos arraiais do nosso movimento. Lidemos agora com outro tipo de crença, né? Aí já temos entre a preguiça e a procrastinação, nós já temos a vaidade aí também. Uma frase muito sintomática desse processo. Preciso que tudo esteja perfeito para eu fazer o meu processo de autoconhecimento. Aí nós já temos aí um mecanismo psicológico de racionalização, que nós pomos a culpa ou a responsabilidade do nosso insucesso nos outros ou nas situações, né? Isso é muito ligado também à vitimização e muitas vezes nós esperamos uma vida inteira para as condições ideais para que algo aconteça e isso não acontece porque nós não envidamos os esforços necessários com a desculpa que nós não tínhamos as condições perfeitas para fazermos determinada coisa. Uma outra frase aqui. Já sei tudo o que preciso, né? É uma frase que denota extrema presunção, que é a vaidade de querer saber mais do que todos, e demonstra muita prepotência também, que é o conhecimento que se acha autossuficiente e que não precisa de complementação. Isso é uma doença muito grave mantida pelo processo de arrogância dentro do ser humano. E para nós fecharmos essa primeira parte do nosso trabalho, os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Essa é uma vaidade seguida de um processo de vitimização no qual eu me ponho vítima de tudo e de todos, né? Ou seja, quem está entravando a vida são as pessoas que estão ao meu redor. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Ou seja, é um orgulho elevado a grande intensidade e também é o senso de vitimização que é filho do orgulho, né? Também aí nós temos um processo de preguiça, procrastinação e muitas vezes até de culpa mesmo, né? Uma culpa que tenta pôr a responsabilidade do insucesso nos outros, tentando tirar uma responsabilidade maior de si mesmo, para não aumentar mais ainda o nível interno de culpa. São crenças muitas vezes cristalizadas, baseadas muitas vezes em processos doentios e superficiais de autoajuda, que é diferente do processo de autoconhecimento.
Então nós fechamos essa primeira parte do nosso trabalho. No nosso segundo vídeo desse assunto, nós falaremos a respeito das crenças que libertam. Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe, para que o nosso canal possa chegar até um número maior de pessoas. Se você realmente acredita que esse trabalho é de valor para a divulgação da doutrina, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber notificações a respeito de vídeos novos no canal. Meu muito obrigado por você estar aqui comigo até o final desse vídeo. Te aguardo lá na segunda parte, onde nós falaremos sobre as crenças que libertam o ser humano. Muito obrigado a todos. Saúde e paz.